Olá, seja muito bem-vindo ao Destaques da Semana. A partir de agora, nós vamos conferir um resumo dos principais assuntos debatidos aqui na Assembleia Legislativa. E vamos começar falando sobre o repasse de recursos pelo governo do estado aos poderes. O 12º foi amplamente discutido aqui no Parlamento. Por quê? O governador Carlos Moisés enviou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Assembleia. A proposta da LDO estabelece as prioridades que devem constar no orçamento do Estado no ano seguinte. Entre outras questões, o projeto da LDO veio com a redução de 10% do percentual de repasses para os poderes e ao DESC. A proposta gerou uma mobilização do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e a Universidade do Estado de Santa Catarina. Todos se manifestaram contrários à redução do percentual de repasse. Os chefes de Estado vieram ao Parlamento conversar com os deputados e pedir que os percentuais atuais fossem mantidos. O relator da proposta, deputado Marcos Vieira, fez o parecer final mantendo os repasses atuais. E foi esse o texto discutido e aprovado em plenário pela maioria dos parlamentares. Ficou acertado que nós vamos seguir debatendo esse assunto para encontrarmos um projeto, através de um projeto de lei, um formato de devolução dos recursos, das sobras dos poderes a cada período, a cada 3, 4 meses, para que o Poder Executivo possa transformar essas receitas também em obras, em ações nas prioridades da população catarinense. Através da decisão que nós tomamos, o governo entendeu as nossas ponderações. Eu próprio, em muitos momentos, conversei com o secretário da Casa Civil, com o próprio governador, que souberam, o executivo que soube recuar, né, para que no momento seguinte nós pudéssemos avançar. Eu acho que assim nós construímos agora uma ampla maioria, se não a unanimidade desta casa, do projeto que será construído pelo Executivo, obviamente que dialogado com todos os poderes, para que possamos fazer desse projeto um projeto de Santa Catarina. Os poderes têm os seus projetos, os presidentes que assumiram têm a sua aspiração, a sua cobrança das suas bases, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público, Tribunal de Contas, e buscando um entendimento. Afinal, nós só vamos ter uma Santa Catarina mais forte com vencedores, não é momento de medir forças. Nós ainda acreditamos que há sobras nos poderes, nós ainda acreditamos que essas sobras devam integralizar o tesouro para a execução das medidas necessárias no Poder Executivo, mas nós admitimos que a forma como estava sendo gerida talvez não fosse a forma mais adequada. Por isso, o governo liberou o voto para que fosse de fato aprovada a LDO naquilo em que o relator aconselhou ou remeteu, né, para plenário. E a partir daí ficou um compromisso da Casa Legislativa e também dos outros poderes da gente construir um projeto de lei a 10 mãos, como a gente vem chamando, ou seja, com a participação de todos os chefes de poderes, prevendo sim a forma com que os poderes irão devolver os recursos para o Poder Executivo. Os chefes dos poderes e o reitor da UDESC, instituições que têm direito garantido pela Constituição ao 12º, acompanharam todo o processo de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eles defenderam a necessidade de manter a autonomia de cada poder. Nós teríamos que partir para o fechamento de comarcas e varas, e isso seria, na nossa visão, muito ruim, tendo em vista que quase que semanalmente o Poder Judiciário é procurado por delegações parlamentares, delegações municipais, pedindo implantação de vara e criação de comarcas. As pessoas querem mais justiça. Muitos programas, projetos, bolsas, que inclusive estão extremamente defasadas dos nossos acadêmicos, dos nossos alunos, né, seriam realmente bastante comprometidas nesse tocante. A atividade de controle é fundamental para o aprimoramento da máquina pública, e quando se corta no controle, as consequências são sempre negativas. E justamente no momento em que o Tribunal de Contas busca um novo perfil de atuação mais proativo, né, em que temos uma demanda muito grande de investimento em tecnologia da informação, e todos esses projetos seriam impactados de maneira negativa. O Parlamento dá uma mostra muito importante de segurança jurídica aos catarinenses, ao governo, aos poderes e à sociedade, com a construção dessa solução
que prestigia as preocupações de todos e mantém o diálogo aberto para a gente poder continuar discutindo temas que fazem parte da agenda catarinense de Estado e que, para isso, todos os poderes aqui já deram demonstração concreta de que estão dispostos a contribuir no que lhes for permitido, garantindo a segurança das instituições. A gente vai para um rápido intervalo e logo mais você confere os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa. A gente volta com destaques da semana direto para a redação para conversar com Rony Ramos, jornalista das redes sociais da casa. Rony, qual é o destaque que você traz dessa semana aí para a gente? Olá, Denise. Olá, você que nos acompanha. Promover a inclusão social e dar segurança a crianças com deficiência. Esse é o objetivo de uma proposta em tramitação aqui na Assembleia Legislativa que obriga a instalação de brinquedos adaptados em parquinhos infantis, em áreas públicas e privadas aqui em Santa Catarina. Nós perguntamos nas nossas redes sociais se as pessoas concordavam ou não com essa proposta. A maioria das pessoas disse que sim, que a ideia é super válida, mas nós também recebemos comentários questionando e perguntaram quem iria pagar essa conta e também sobre a situação atual dos parquinhos aqui no estado. E você, qual é a sua opinião? Acesse lá, @AssembleiaSC e conta pra gente. E o que mais você tem aí nas redes sociais? Nós temos um material exclusivo sobre trabalho infantil. O assunto é polêmico e precisa ser discutido. Por isso, nós conversamos com uma especialista sobre esse tema e gravamos um vídeo que está lá nas nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Acesse, assista ao material e ajude a combater o trabalho infantil. Voltamos com você, Denise. Dirigentes de entidades hospitalares aqui do estado e o coordenador da Frente em Defesa da Saúde catarinense, deputado José Milton Schaefer, se reuniram com o governador Carlos Moisés. Em pauta, o repasse de parte dos recursos do Fundo Estadual da Saúde para os 122 hospitais filantrópicos de Santa Catarina credenciados para atender pelo SUS. Uma emenda parlamentar que garantia esse repasse foi aprovada no parlamento, mas o governo do estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para anular a medida. Após a mobilização das entidades, o Poder Executivo garantiu que, mesmo com essa ação, os hospitais filantrópicos vão receber mais recursos. Debatemos também a aplicação da nossa lei, orçamentária, em que prevê aí pelo menos 180 milhões a serem aplicados nos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, em que pese a ter entrado com a ADIM, mas o governador assumiu o compromisso de já no final desse mês, no início do mês de julho, iniciar os pagamentos de acordo com a produção de cada hospital, conforme prevê a nossa legislação para esse ano, num total de 180 milhões até final do ano para os hospitais filantrópicos do estado. E mais do que isso, também debatemos a criação de uma política hospitalar catarinense. E aí o governador assumiu um compromisso com o sistema, com as associações dos hospitais filantrópicos, de aportar a partir do próximo ano 300 milhões de reais para os hospitais filantrópicos e municipais de Santa Catarina. Essa notícia de que vai pagar os 180 milhões e incrementando para o ano que vem mais dos 300 milhões, nos deixa esperançosos de uma saúde melhor, que o povo catarinense merece essa atenção do governo do estado e isso foi até uma surpresa para nós, sair com essa garantia. Um projeto aprovado em plenário essa semana prevê a criação da carteira de identificação do autista. O objetivo é facilitar o dia a dia dessas pessoas. E sabe de que forma? Além dos direitos já estabelecidos nacionalmente para as pessoas com um transtorno do espectro autista, o portador do documento de identificação deverá ter preferência no atendimento em instituições públicas aqui do estado, inclusive quando tiver representado pelo responsável legal. A carteira de identificação também deve garantir a gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros, com desconto de 50% no preço da passagem para o acompanhante. Nós sabemos o quanto é difícil para a família se ausentar
desta pessoa. Então, muitas vezes, essa pessoa precisa acompanhá-lo nos momentos que vai ao supermercado, que vai a uma farmácia, até mesmo no posto de saúde. Com essa carteirinha vai permitir com que ele tenha prioridade nesse atendimento, facilitando assim a vida dessas pessoas que nós estamos lutando tanto para inseri-los no convívio social. Lembrando que o projeto foi aprovado no plenário da Assembleia e agora segue para a sanção do governador, para então passar a valer aqui em Santa Catarina. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, esteve aqui na Assembleia Legislativa essa semana para participar da reunião da Comissão de Finanças. O titular da pasta esclareceu alguns pontos sobre os benefícios fiscais concedidos pelo governo do Estado a determinados segmentos da economia. Ao longo dos anos, o governo do Estado concedeu os incentivos com o objetivo de estimular as empresas a se instalarem aqui. A prática é realizada em todos os estados do país com a intenção de aumentar a competitividade. Em Santa Catarina, os incentivos foram concedidos por decretos e agora todos têm que ser revisados e aprovados pela Assembleia Legislativa por meio de projeto de lei. O secretário da Fazenda informou aos deputados que a revisão dos incentivos fiscais é um processo que vai levar 4 anos. Nesse primeiro momento, o Poder Executivo encaminhou um projeto para convalidar todos os benefícios fiscais. Isso porque a Assembleia Legislativa tem até o dia 31 de julho para votar essa proposta. Como não há tempo hábil para a Secretaria da Fazenda revisar os incentivos, essa matéria será uma solução temporária para que no segundo semestre o governo envie outros projetos de lei. Um trabalho bem duro, um trabalho difícil para identificar todos os benefícios fiscais que o Estado já concedeu nesse período todo. Nós estamos num processo de convalidação dos benefícios que foram concedidos sem autorização do CONFAS. Então, nós encaminhamos já vários projetos aqui para a Assembleia e no segundo semestre nós vamos encaminhar outros, no ano que vem outros. Então, isso é um processo contínuo de aperfeiçoamento da nossa legislação tributária para trazer segurança jurídica para as empresas, para elas investirem cada vez mais no Estado. Todos aqueles incentivos fiscais que não houveram tempo de serem examinados pela Secretaria da Fazenda em tempo hábil para serem remetidos até o dia 31 de maio, ele mandou um projeto de lei global relacionando todos eles para reinstituir e nós vamos dar um prazo até o dia 30 de setembro para que ele possa remeter para cá de forma individual cada um dos projetos de lei. E aí sim, a Assembleia Legislativa terá até o final de dezembro para examinar. E criar-se a cultura de reexaminar os incentivos fiscais de Santa Catarina a cada 2 anos. Os senhores deputados que em qualquer época exerçam seus mandatos terão a oportunidade de examinar, junto com o governo do Estado, essa questão de incentivo fiscal. Antes de encerrarmos, vamos conferir outras atividades da Assembleia Legislativa ao longo dessa semana. A Comissão de Agricultura discutiu sobre as novas instruções normativas para a produção de leite no país, propostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Assembleia Legislativa recebeu a visita do Cônsul-Geral de Cuba, que atua no Consulado de São Paulo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 2 propostas de emenda à Constituição. Uma delas acaba com o popular efeito cascata na remuneração de servidores do Estado. O texto põe fim ao aumento automático vinculado aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A outra PEC aprovada amplia o acesso à internet para moradores de áreas rurais. A bancada do Oeste debateu as principais demandas para a região, entre elas a destinação de animais mortos. A Comissão de Saúde aprovou o projeto de lei que cria Semana de Prevenção, Conscientização e Combate à Automutilação. De acordo com a proposta, as atividades deverão ser realizadas na primeira semana de setembro. A Comissão de Economia aprovou o requerimento para a instalação de uma comissão mista composta pelas comissões de Economia, de Pesca e Agricultura para buscar a autorização para cultivo de macroalgas em Santa Catarina. A reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência apresentou a Semana Inclusiva da Grande Florianópolis, que será entre os dias 19 e 25 de setembro. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a Assembleia realizou uma sessão especial para chamar a atenção da comunidade para o problema. A homenagem contou com a participação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros. A CPI da Ponte Hercílio Luz ouviu depoimentos de mais 2 testemunhas. Dessa vez, foram engenheiros civis que atuaram na manutenção dos viadutos da ponte entre 92 e 2009.
Foi lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Apoio ao Setor Madeireiro e Moveleiro. O objetivo é ajudar a desenvolver o segmento no estado. Um seminário estadual sobre cultura promoveu em Florianópolis a capacitação de gestores, artistas e produtores culturais de Santa Catarina. Em Cunha Porã foi realizada audiência pública sobre a realidade e o futuro dos pequenos municípios de Santa Catarina. Profissionais da saúde de Concórdia participaram de uma capacitação sobre atenção à saúde das pessoas com ostomias. Em São Miguel do Oeste foi realizado o segundo seminário de prevenção às deficiências da região do Vale do Uruguai com o tema autismo, Conhecer para Incluir. Em Braço do Norte, foi lançado o Fórum Parlamentar de Proteção e Defesa Ambiental Juntos por Anitápolis. O fórum surgiu após mobilizações da comunidade contra a instalação de uma indústria de fosfatados em Anitápolis. A gente encerra o programa de hoje com imagens que marcaram a semana aqui no Parlamento Catarinense. Os registros foram feitos pelos fotógrafos da Agência L. Até a semana que vem. Tchau!